Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e sempre. E hoje eu quero trazer uma palavra abençoada, uma mensagem abençoada que possa fazer você refletir a respeito do que você está fazendo com a sua vida, tá certo? E, e o que o Senhor te deu. O que você tem feito com o que o Senhor te deu. E eu quero também, mas antes de irmos para a mensagem, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube todas as vezes que eu liberar vídeos aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas sejam também abençoadas. Então vamos para a mensagem? Então, irmãos, eu gostaria de começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Como você tem usado o tempo que Deus deu para você aqui na Terra? Você dedica parte do seu dia para cumprir o chamado, a missão que Ele dedicou a você? Ou você ainda acha que tem muito tempo para isso e por isso você prefere aproveitar as coisas, da vida, o seu tempo, tempo de juventude, de adolescência, de adulto? E ainda tem que vocês acham que ainda tem muito tempo, pela frente. Como vocês têm vivido? Dá uma analisada aí na sua vida. Infelizmente, eu sei que a maioria das pessoas, elas escolhe essa segunda opção. As pessoas acham que elas nunca vão morrer. Elas acham que vai ser assim somente na velhice e que elas sempre têm algo mais importante do que colocar Deus em primeiro lugar, do que buscar a Deus hoje. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se Deus te dissesse que amanhã seria o seu último dia de vida aqui na Terra? Você iria continuar vivendo da mesma forma? Para você refletir melhor sobre esse assunto, eu quero te contar uma história que está escrita no Novo Testamento, no livro de Atos, em que nós lemos a respeito de um jovem chamado Estevão. A Bíblia conta que assim que Jesus morreu, os apóstolos começaram a evangelizar o mundo e eles nomearam Estevão como diácono da igreja. Ele era um homem muito usado por Deus, E ele pregava o evangelho com muita ousadia. No entanto, os líderes religiosos daquela época, eles estavam furiosos com todos aqueles que insistiam em falar de Jesus e daquilo que ele podia fazer na vida das pessoas. Então, ele chamou Estevão para ir no lugar, para depois no lugar chamado Sinédrio, que era um tribunal onde podia se decidir sobre a vida ou a morte de qualquer pessoa em Jerusalém, E aquele homem, na verdade, era jovem. Ele podia ter evitado a perseguição contra ele porque ele tinha uma vida inteira pela frente. Mas ele não abriu mão da sua fé em Cristo e ainda enxergou uma oportunidade daquele momento de pregar o Evangelho. Eu quero ler para você agora uma passagem na Bíblia que está em Atos, capítulo 6. Olha o que está escrito. Estevão, homem cheio da graça de Deus e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos dos judeus de Cirene e de Alexandria, como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha isso, irmãos, o moço tão jovem, tão cheio de Deus, ele causou muita revolta entre aqueles que se achavam os donos da verdade e com isso eles inventaram mentiras, contra Estevão e apresentaram falsas testemunhas. E quando perguntaram a Estevão se as acusações eram falsas, ele não se defendeu, mas ele mostrou nas Escrituras que todos ali eram rebeldes e desobedientes a Deus, porque eles haviam matado o Salvador Jesus. Assim como seus antepassados mataram profetas que anunciaram a sua vinda, Depois você lê aí na sua casa a Bíblia, lê aí na sua Bíblia como que foi esse discurso, tá bom? De Estevão. E naquela hora, aqueles homens ficaram com tanta raiva de Estevão que eles o apedrejaram até a morte, fazendo dele o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que morreu por causa da sua fé em Cristo. E é interessante que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão celestial.
O céu se abriu e ele viu Jesus à direita do Pai. E em seguida, depois que ele morreu, as testemunhas ali deixaram as suas roupas aos pés de um homem chamado Saul. Sim, exatamente quem você está pensando. Esse Saulo é aquele que se tornou o apóstolo Paulo, e com certeza ele foi muito impactado com aquela vida, com aquele jovem que teve aquela visão maravilhosa e que não negou a sua fé. Então saiba de uma coisa, irmãos, nós não sabemos quanto tempo temos ainda de vida. Nós achamos que se cuidarmos da nossa saúde, né, nós teremos uma vida saudável, teremos uma vida para o resto da vida, né? Que vamos viver para o resto da vida. É claro que é fundamental nós cuidarmos sim da nossa saúde. Porque nós sabemos também que nem sempre é assim, né? A vida, ela é imprevisível e nós devemos estar firmes com o Senhor dia após dia, vivendo intensamente, perdoando, amando, valorizando as coisas boas e deixando de lado as coisas fúteis. E é interessante, eu não sei se você já percebeu, mas quando morre uma pessoa jovem, uma pessoa mais nova, né? Nós sempre achamos que ela não conseguiu atingir todo o seu potencial, não é verdade? Isso acontece porque todos nós queremos ter uma vida longa, cheia de sonhos para realizar. E quando alguém parte mais cedo, antes de talvez cumprir todo o seu propósito, nós ficamos tristes e pensamos dessa forma. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quem pode dizer quanto tempo é suficiente? É só Deus. É só Deus que sabe disso. Eu não sei quantos anos ainda você vai viver, eu vou viver aqui nessa terra, porque nós não decidimos quando será o nosso último dia. Mas todos nós podemos escolher o que nós vamos fazer com esse pequeno intervalo entre o nascimento e a morte. Amém? Por isso, irmãos, reflita numa coisa. Você tem desperdiçado o seu tempo com coisas inúteis ou você tem buscado ser uma pessoa melhor a cada dia? Viver com Jesus, fazer o bem para as pessoas. A escolha, ela está nas tuas mãos. Então tome atitude de colocar a sua vida nas mãos do Senhor e diga a Ele que você quer fazer a vontade dEle a partir de hoje. Essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. E você que talvez pense assim, pastor, eu não sei. Talvez a pessoa pensa, né? Eu não sei quanto tempo ainda que eu vou ter, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Às vezes você pode até pensar, eu não sei qual é o meu chamado. Irmãos, nem todo mundo vai ter um chamado para pastor, para evangelista, para missionário, para profeta. Nem todo mundo, algumas pessoas serão chamados para ser dona de casa, outros para ser empresário, outros para ser banqueiro, outros para trabalhar num posto de gasolina. Então a gente não sabe qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso chamado, entende? Mas preste atenção numa coisa. Veja o exemplo muito clássico da Bíblia, quando o menino do meio da multidão, ele ofereceu 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou aquele pouco que aquele menino tinha e ele multiplicou e alimentou uma multidão com mais de 5.000 pessoas. Então Deus fez um milagre através do pouco e Deus pode te usar também através de pequenas atitudes, mas feitas com grande amor. Amém? Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, mas eu sei que você pode viver para servir as pessoas. Porque se você quiser agradar a Deus, você tem que também amar ao próximo. Esses são os 2 maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Assim você vai estar vivendo os propósitos de Deus todos os dias e você vai ser uma pessoa realizada, porque eu não conheço ninguém que tenha se dedicado a servir ao próximo, que tenha se preocupado mais com os problemas dos outros do que deles mesmos, que seja uma pessoa infeliz, uma pessoa sem propósito. Pelo contrário, essas pessoas são as mais alegres porque elas não desperdiçam o seu tempo com coisas fúteis. Pelo contrário, elas fazem algo que reflete por toda a eternidade.
E Deus, então, preenche ela com a paz. Quando você derramar amor, você dá carinho, atenção, você faz a obra, você não tem tempo para perder com coisas pequenas. A Bíblia diz no livro de Provérbios: o que dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prosperará. Então, tenha esse propósito a partir de hoje. Sirva a Deus nos pequenos detalhes, na sua empresa, na sua família, no seu casamento, na roda de amigos. Seja um exemplo vivo de quem Deus é, daquilo que Ele tem feito na sua vida, tá bom? Seja um exemplo verdadeiro de uma pessoa que você vai ver que a sua satisfação vai estar nas coisas do alto, nas coisas eternas, amém? Então, irmãos, agora eu quero orar por você que entendeu essa mensagem, que deseja sim ter uma vida com significado, com propósito, todos os dias. Então, vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós estamos aqui agora na Tua presença, Senhor, para clamar a Ti, para Te agradecer, meu Deus, primeiramente pela vida desse irmão e dessa irmã que está aqui orando junto comigo nesse momento. Ó Senhor, nós estamos aqui respirando com saúde, é porque o Senhor ainda tem uma obra na nossa vida. Que o Senhor, meu Pai, venha mostrar a nós que os problemas de hoje, eles são passageiros e que existe uma eternidade nos esperando, que nós não podemos desistir antes da hora. Nós não podemos nos abater por coisas pequenas, porque aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor do que aquilo que já vimos um dia, do que aquilo que já brotou no nosso coração. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que os teus pensamentos são muito mais elevados que os nossos. Então, nos ajude, Senhor, a entender os teus propósitos, entender o que o Senhor tem para nós, as lições que devemos aprender nos desertos. Senhor, nos ajude a completar a carreira cheio de fé, de esperança, com fidelidade ao Senhor. Por isso, meu Pai, nos abençoe, Senhor. Abençoe a nossa vida por completo em todas as áreas. Que nós, meu Pai, possamos viver o evangelho puro e simples de Jesus. Que não sejamos levados, Pai, por pensamentos errados, por caminhos que não nos levam à salvação. Que nós possamos caminhar com pessoas de Deus, pessoas que têm o mesmo propósito que nós. Livra, Senhor, livra-nos das pessoas más, as pessoas que têm más intenções, pessoas que não alegram com as nossas conquistas, pessoas que não se entristecem com a dor do próximo. Nos ajude, Senhor, a vivermos a vida de maneira que te agrade, porque nós preferimos, meu Pai, viver a santidade, viver a tua presença, do que curtir poucos momentos raros, passageiros deste mundo, que não levam a nada. Por isso, meu Pai, eu clamo por esse irmão, por essa irmã que estão aqui hoje, que estão desviados, que hoje está longe do Senhor, mas a partir de agora está assumindo um compromisso contigo. Essa pessoa não quer mais viver uma vida vazia, uma vida cheia de tristeza, lamentações, porque não está cumprindo o propósito que o Senhor determinou para ela. Oh, meu Pai, que essa pessoa não venha deixar para depois, porque é o Senhor quem muda a nossa vida, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é a nossa boa vontade quem muda a nossa vida, é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Por isso, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, derrama do teu amor, da tua graça. Senhor, que a gente venha parar de brincar, que a gente venha ser fiel e te amar sobre todas as coisas. Senhor, nos ajude, Pai, nesses momentos difíceis. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão com a vida bagunçada, a vida, Senhor, derrotada, cheia de problemas. E a palavra de Deus diz que se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas, o Senhor vai cuidar para nós. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria para resolvermos essas coisas que tiram a nossa paz. Senhor, são tantos problemas, tantos conflitos que nós muitas vezes achamos que não vamos suportar, mas a tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, nos ajude, Senhor, nos capacite, resolva as pendências da nossa vida, que a tua palavra, Senhor, seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, que a gente não venha agir como as pessoas que não sabem para onde vão, mas que nós sejamos aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo, como estão vivendo e para onde estão indo, em nome de Jesus, meu Pai.
Nos dê, Senhor, uma vida com propósito a cada dia e que a gente possa colocar em prática tudo o que temos aprendido com a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. E já te agradeço, Pai. Eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu espero muito que o Espírito Santo de Deus tenha tocado no seu coração, tá bom? Que você possa estar se sentindo em paz agora, nesse momento, que Deus te dê discernimento para resolver cada problema que aparecer, tá bom? Que você continue firme, medite aí na palavra que você ouviu nessa manhã, medite na oração dessa manhã, tá bom? E se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, vai ajudar muito também para juntos nós podermos espalhar a palavra de Deus, espalhar o amor de Deus, tá bom? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão precisando ouvir o amor, ouvir o que Deus quer para essas pessoas, tá? Então vamos juntos unir a nossa fé, nos unir e ajudar ao próximo. Eu costumo dizer que a gente não pode querer a bênção só para a gente, né? A gente tem que querer o bem para as pessoas também. A gente não pode guardar só para a gente o que é bom. Então, irmãos, espero muito que vocês tenham sido abençoados nessa manhã. Que Deus continue abençoando o seu dia, a sua vida, a sua família, poderosamente, e tudo que vocês forem fazendo no decorrer do dia, tá? Que Deus os abençoe cada vez mais. Forte abraço.